Fala galera! Então hoje eu vou falar um pouco sobre o Vim e o NeoVim, como a gente pode começar a usar agora em 2026. Dicas práticas de como começar e entender os primeiros comandos, até continuar usando e personalizar o seu ambiente. O que é o Vim ou NeoVim, né? O Vim é um editor de texto de terminal bem antigo, ele já vem em alguns sistemas Linux, ou pelo menos o VI, né? E o Vim é uma versão improved, né? Uma versão melhorada do VI. E é super simples, né? A gente pode vir no seu terminal, escrever Vim e qualquer coisa, .txt, e a gente tem aqui um editor de texto. E ele funciona em modos. Aqui a gente está no modo de visualização, então eu posso entrar no modo de inserção. Ali mudou embaixo ali para insert. E aqui eu consigo escrever normalmente, né? Se eu voltar, ele some o modo do insert e eu posso navegar pelo texto com o teclado. É isso. Ele é bem feião, como vocês puderam ver. Ele não tem muitas funcionalidades já prontas. E você até pode fazer alguns plugins para ele e tudo mais, mas isso tem uma certa dificuldade, uma certa barreira. Em 2014 foi lançado o NeoVim, que é uma versão melhorada, bem mais melhorada do Vim. A configuração dele é feita em Lua, né, a linguagem Lua, e é bem fácil de entender, ela é bem simples, bem clara. Me lembra um pouco Python, só que com curly braces. Facilita muito você usar, porque você não quer ficar editando texto sem as funcionalidades de uma IDE, como o highlight da sintaxe, autocomplete, sugestões. Você pode até instalar o Copilot se você usa no VS Code. Você consegue utilizar no NeoVim também. Mas antes de começar a usar, eu acho que é mais legal a gente se familiarizar com os comandos do Vim dentro da sua ideia de costume. Então, por exemplo, se você usa o IntelliJ, você pode ir lá nos plugins e vai ter um IntelliJ Vim, qualquer coisa assim, Vim Idea, sei lá. No VS Code também, tanto no da Microsoft quanto no Open Source, tem extensões que ativam o modo Vim e você pode usar esses comandos e modos. A forma mais fácil que eu acho de aprender é utilizando esse site aqui. Eu acho bem legal. É o Vim Hero. Se você entrar nele aqui, vim-hero.com, clicar em Start Learning Vim, ele vai te mostrar e vai falar muito mais desses modos, que você vai aprender rapidinho. Um dia você consegue passar por tudo isso aqui. E outra, nada que você precisa decorar também. Eu mesmo não sei metade de cabeça. Então, tem os modos, como eu falei, tem o modo de visualização, de inserção, você pode selecionar o movimento. Lembra que eu falei que você pode se mexer pelos teclados? Essas aqui são as direções: HJKL, esquerda, baixo, cima, direita, né? Você pode se mover pelas palavras também, né? Então ele vai falando várias coisas e tem outras coisas bem mais avançadas aqui. Pesquisa em texto. Opa! Tem um paywall agora? Nossa, estou chocado. Enfim, aparentemente isso aqui é pago. Só que até essa questão aqui já tá bom, velho. Você já vai aprender bastante coisa e até aí você já vai estar bem familiarizado para poder pesquisar outros tipos de coisa e tal. Sempre que me surgir uma dúvida, eu simplesmente só jogo no Google How to do something NeoVim e pronto, a própria IA já me dá a resposta ali, logo de cara no Google. Então, as funcionalidades que você acaba utilizando no dia a dia é muito mais, você vai acabar memorizando, e aquelas coisas que você usa de vez em quando você com certeza vai esquecer, e aí é só pesquisar dessa forma que já vem pronto ali os comandos que você precisa utilizar. O NeoVim, ele é extremamente configurável. Se você baixar o NeoVim cru, né, a gente pode vir aqui no NeoVim. Vou fazer o seguinte, deixa eu sair daqui. Eu vou na minha pasta de configuração, eu vou fazer um backup das minhas configurações de NeoVim. E eu acredito que aí ele vem cru, né? Então se eu colocar NeoVim ponto, NVim ponto, esse aqui seria a versão cru dele, né? Vou fazer o seguinte, vou sair, eu vou para própria pasta. Ah, não posso, né?
Vou pegar qualquer coisa aqui, só pra gente ver. Então vocês podem ver que ele já de cara já é bem mais bonito que o Vim. Ele já tem alguma inteligência aqui. Mas ainda assim, se eu quiser, assim, ó, não tem nenhum tipo de autocomplete, ele nem pensa em fazer nada, né? Nada acontece, não tem nem o número das linhas aqui. Então, não quero salvar. Vocês têm a opção de utilizar pré-configurados. Tem o Astro Vim, tem o Lunar Vim, Shed Vim, vários. O que eu mais gosto atualmente é o Lazy Vim. Por uma única coisa, que é na questão da estrutura de pastas na hora de configurar. Eu utilizei por muito tempo o Astro Vim, mas achava meio chato de configurar. E para instalar o Lazy Vim é bem fácil. É só vir aqui na página de instalação e ir seguindo. Caso você já tenha tido alguma configuração do NeoVim que você goste, eu e a documentação te recomendo fazer um backup. É só você rodar isso aqui no seu terminal e as configurações e cache e tudo mais da sua configuração atual vai ser backup. Caso você não goste, é só você deletar e depois voltar esse backup aqui com os nomes. Se você não tem nada e vai fazer do zero, é só você começar clonando o starter, git clone. Ele te recomenda fazer mais umas outras cositas, que é remover o diretório .git para você poder fazer o seu próprio repositório Git e salvar isso no GitHub privado, alguma coisa assim, para você ter essa facilidade de ficar mudando e ter sempre um backup online. Eu não vou fazer isso, mas recomendo que você faça. E depois é só rodar NeoVim. Vamos lá? Então nvim. Ele vai dar uma carregadinha, vai começar a baixar umas coisas. É só esperar, baixa rapidinho. Já mudou até a carinha dele. Se vocês verem aqui, tá instalando mais coisa também. Beleza, terminou de instalar. Como que você faz? Você fecha essa tela. Como? Você já aprendeu. É 2 pontos. Eu gosto do Lazy Vim, principalmente quando a gente está começando, porque quando a gente aperta 2 pontos, ele aparece essa command line gigante aqui em cima. Então você consegue ver bastante e tem até autocomplete das coisas. No caso, a gente vai fechar com 2 pontos Q. E aqui está a interface inicial do Lazy Vim. Questões de configuração. Fora que na documentação deles, se a gente ver aqui, tem todos os keymaps. Isso aqui é legal de você dar uma olhada. Ah, como é que faz tal coisa? Pô, você pode dar um Ctrl F. Ah, como é que o search, né? Ah, escape and clear search, legal. Enfim. E aí você não necessariamente precisa ir pela documentação. Se você apertar espaço, por exemplo, deixa eu me tirar daqui, já aparece exatamente várias outras coisas. Então, por exemplo, espaço E, eu vou Explorer Snacks. Ah, então eu abro aqui. Se eu aperto espaço de novo, o que mais tem aqui? Se eu apertar U, é coisas de UI. E se eu apertar C maiúsculo, Color Schemes, então eu posso mudar um tema assim, que legal. E por aí vai. Eu não quero mudar o tema, isso aqui pra mim eu acho bem bonitinho, mas só tô dando exemplo de coisas que você pode fazer. Isso vale para qualquer comando que é composto. Por exemplo, você aperta Z alguma coisa, tem tudo que é Z alguma coisa, né? Acho que Y tem coisa só de enc aqui, que é a cópia, né? A última coisa que falta aqui é transformar isso aqui de verdade no mais próximo de uma IDE. Então, por exemplo, eu vou fechar, eu vou abrir um projeto React, né? Eu vim ponto para abrir nessa pasta e eu vou abrir um arquivo React. Ele já vem com syntax highlighting, né? Vamos ver se ele já tem. Não tem IntelliSense. Então, por exemplo, eu tenho essa constante segments aqui. Se eu der um Shift K, também não aparece nada. Se vocês verem o erro aqui, ó. Não, Shift K. Main Lua executable not found man. Isso aqui, o Shift K seria para abrir o que é esse elemento. Tipo, sabe quando você dá um hover com o mouse no VS Code em cima de uma constante, ele aparece o que é aquela constante, a tipagem dela, blá. Isso que seria o Shift K aqui, e não tem.
Se eu tento fazer alguma coisa que seja constante, também não aparece nenhuma dica, né? Eu preciso saber se é uma string, se é um array, se é um, né? Preciso saber de cabeça. Isso não é legal. Também não tem formatação. Então provavelmente se eu salvar assim, ele vai ficar assim, horrível. E vamos arrumar isso aqui. O que eu gosto de fazer é o seguinte: eu vou lá na minha pasta de configuração do Neovim, que eles criam, e eu uso um agente de IA no terminal. Você pode usar o seu da sua preferência. Se você quiser a indicação de um de graça, é o OpenCode. Você pode importar modelos de outras coisas. Eu mesmo tenho os meus aqui. Se a gente vê em Switch Model, eu tenho acesso a todos esses. Mas eu estou utilizando um aqui que a gente pode ver que é esse Big Pickle OpenCode. E o Big Pickle ele é free para qualquer um que utilizar, para mostrar que funciona independente de valor ou de modelo que você for utilizar. Então o que você precisa falar é para ele seguir como é feito e pronto. Se vocês verem, deixa eu abrir aqui, na pasta de configuração do LazyVim funciona simplesmente como você criando arquivos .lua aqui, utilizando essa sintaxe, né? Você vai retornar esses objetos basicamente e ele vai funcionar automaticamente graças ao LazyVim. Se você pesquisar no Google LazyVim React Config, provavelmente a própria IA do Google já vai te dar algumas coisas bem parecidas, tá vendo? Porém não tão personalizada, né? Então o que eu gosto de fazer é vir com o seu agente de IA que tem acesso à sua base de código que você mais gosta, falar, né? Following plugins / example .lua create a react.lua in the plugins folder, só para ter certeza, with all basic configuration to develop React with TypeScript. Vamos esperar ele pensar um pouquinho. Então ele pensou aqui por 40 segundos e criou uma configuração. Vamos ver o que ele fez? Na hora que eu abrir o NVim, provavelmente ele vai começar a baixar algumas coisas, que foi o que ele colocou lá. Dito e feito. Failed run config, deu um errinho aqui. Vamos dar uma olhada, tá dando uns warnings. Instalando umas coisas. Vamos ver o que ele colocou aqui. Vamos fechar tudo e abrir de novo. Beleza, plugin José Elias. Deu algum problema ali que eu não consegui ler a tempo. Mas vamos dar uma olhada nos arquivos aqui. Então ele fez o React mais Lua, React.lua. Tá me mostrando. Essas coisas provavelmente vai aparecer só uma vez agora por ter instalado tipo, do zero, né? Mas ele já instalou bastante coisa aqui com bastante configuração, se a gente ver. Já tem mais de 100 linhas o arquivo aqui. 130 linhas. React Specific Keymaps, então, ó, para organizar imports, renomear arquivo, add remover imports, go to source definition, o que não precisa porque a gente já tem teoricamente, né? Talvez seja diferente, a gente pode testar esse CS aqui. Então vamos lá, eu vou voltar naquela pasta, vou abrir o NVim aqui, ver se mudou alguma coisa aqui. Por exemplo, se eu der um segments ponto, mas não está mostrando ainda, deve estar carregando alguma coisa, mas ó, o Shift K já me mostra que é um array de string, né? Aqui está aparecendo Insert Value, Replace Value, né? Tudo isso são os nomes dos parâmetros lá, né? Então se a gente, vamos testar aquela lá, espaço C, opa não, era espaço CS, não entendi o que faz não, mas só o GD a gente já vai para a definição. E se a gente for para a definição desse replace, tá aqui, né? Exatamente os nomes. Replace value é o replace value lá. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Também uma parte de coisa. Back to in values. Depois eu dou uma olhada no que fez lá. Tá dando uns warnings. Vamos só testar uma coisa aqui. Agora tá aparecendo a questão dos autocompletes, né?
mas tá dando um monte de erro. Vamos dar uma olhada? O que o nosso amigo fala? Eita. Então vou lá na minha configuração, Open Code. There are several errors and warnings about React.Lua. Can you fix or minimize the file with less configs? Então tá checando erros de sintaxe, saiu apagando umas coisas, deixou bem menor o arquivo. Vamos abrir um novo, deixar ele aberto ali, só para ver como é que fica. Então tá reclamando só da ordem. Deixa eu tirar eu daqui. Agora aparentemente parou totalmente os warnings e tá tudo funcionando como deveria. Então, né, vamos dar um Shift K aqui, por exemplo, string array, que legal. Então é isso aí, para vocês verem como hoje em dia com ferramentas de IA, tudo isso fica muito mais fácil de configurar. Então você não precisa ser um super nerd para poder usar Vim e ter a vantagem dos comandos Vim e o conforto que é você não precisar ficar mexendo muito a mão o dia inteiro no trabalho, ficar só no tecladinho aqui na vida boa, vida mansa. Se você achou isso útil de alguma forma, dá um like. Se ficou alguma dúvida ou qualquer tipo de feedback, põe aí nos comentários, tá bom? Considere se inscrever se quiser ver mais vídeos assim. E tamo junto. Valeu!